programa e que os últimos que chegaram pudessem ter o programa também. Então eu gostaria que a Flávia já está vindo aqui, mais alguém para ajudá-la, de preferência 4, né? Fica bem mais fácil. Enquanto a Flávia está ali, os adolescentes e jovens estão distribuindo o programa, nós vamos começar hoje de forma diferente o nosso culto. Vamos começar com as comunicações. Eu tenho alguns comunicados sobre os ensaios, né? Já estão ocorrendo os ensaios nos seus horários normais, apenas com uma leve mudança no ensaio do coro jovem, que continua ocorrendo das 13 horas no sábado até as 14h30, não mais até as 15 horas. Então, das 13 às 14h30, nós temos o ensaio do coro jovem. Nós também queremos comunicar à igreja, gostaria que as crianças ficassem em silêncio, os irmãos também. Às vezes nós deixamos de ouvir algum comunicado, né? E aí quando chega o dia do evento, a gente não sabia, mas não é que não sabia. A gente deixou de ouvir. No próximo sábado, nós teremos aqui também o enlace matrimonial do irmão Maurício e da irmã Sheila. Eu não sei se eles estão presentes. É o filho do irmão Hernani. Gostaria que o irmão ficasse de pé. Aí está ele. Então, o Maurício, que toca trompete aqui na igreja, ele estará casando no próximo sábado. Eu não estou com o convite aqui na minha mão, mas é às 19 horas a cerimônia, e a igreja com certeza deverá fazer parte dessa festa, estando presente aqui, prestigiando o casal e a família de ambos, né? Eu não sei se nós temos mais algum aviso. Se algum irmão tiver algum aviso que queira dar, essa é a oportunidade agora. Temos mais algum aviso? Eu queria também fazer um comunicado que nessa semana a nossa irmã Benedita faleceu. No domingo passado o pastor havia pedido doação de sangue, né, doadores de sangue, e essa semana a nossa irmã faleceu e nós tivemos aqui o culto fúnebre, né, foi durante a semana, então eu sei que muitos irmãos não ficaram sabendo da partida da nossa irmã. Ela é a mãe da irmã Shirley, né, não sei quantos conhecem, e alguns irmãos estiveram aqui. Então fica notificado a igreja que uma irmã nossa já foi antes de nós, né, se encontrar com o Senhor. Não temos mais nenhum aviso, não é? Temos? Irmãos, na programação de ontem, foi na hora do lanche, o irmão Eusébio deixou a sua Bíblia, uma Bíblia comentada, anotada, uma Bíblia marrom, e é de um uso muito grande. E acontece o seguinte, eu não sei se por equívoco alguém levou ou trocou de lugar, é uma Bíblia grande, cor marrom, ela inclusive não tem o nome dele. Eu falei para ele pôr o nome dele, ele não quis pôr. E o que aconteceu é o seguinte, alguém pode ter, por confusão, levado, trocado essa Bíblia. Se alguém souber, por gentileza, o irmão Eusébio está chorando direto essa Bíblia, não está, irmão? Diz que é de uma utilidade muito grande para ele, por causa da programação. Então, se alguém souber dessa Bíblia, por gentileza, procure a qualquer um de nós da igreja, que nós faremos a devolução, e ele promete um chazinho na casa dele pela devolução da Bíblia. Nós queremos avisar o seguinte, sexta-feira, às 19 horas, nós estamos já com o nosso pessoal do acampamento dos juniores, todos aqui reunidos, talvez esperando a chegada de um ou dois que vão chegar uns minutinhos atrasados, mas se Deus nos permitir, nós estaremos fazendo o nosso acampamento de final de semana lá em Ribeirão Pires. Todos já receberam orientações, aqueles que não receberam a orientação, não vieram à união hoje, me procure agora no término do culto para pegar a informação daquilo que ele tem que levar e como é que tem que ser. 7 horas da noite, todos. Pedimos aos irmãos que orem por esse trabalho, porque nós estamos com 35 crianças no total. Vai ser um acampamento jóia, vai ser muito bom para eles e para nós também. Esperamos então, e nenhum dos pais se preocupe com os seus filhos,
porque o Senhor estará nos ajudando lá, e o anjo da guarda vão ter uns 150 de plantão lá, cuidando dessa criançada, e vamos fazer uma programação muito boa. Só peço aos irmãos que orem por essa programação. Os irmãos podem estar perguntando o que a Wagner está fazendo aqui na frente, dirigindo o culto. Mas hoje nós estamos fazendo um culto de abertura de missões nacionais, né? Mundiais. A Leia está ali quase que pulando para me corrigir. Missões mundiais. E hoje é o nosso culto de abertura. Então nós estamos fazendo de uma forma diferente para que isso fique marcado na nossa memória, né? Para que todo mês de março a gente saiba, olha, nós vamos ter um culto especial de abertura de missões. E vamos também ter um culto de encerramento e com certeza, como os demais cultos, alcançando o nosso alvo, contribuindo mais uma vez para missões mundiais, os nossos missionários que estão fazendo aquilo que nós não podemos fazer, de estar lá evangelizando. Nós vamos ter agora um momento que nossa igreja gosta muito, conhecer aquelas pessoas que estão nos visitando. Gostaria de chamar o irmão Natalício, ele vai estar fazendo essa parte aqui, e nós vamos, como sempre, receber os nossos visitantes com grande alegria. Eu espero, irmão Natalício, que não precise falar, olha o aperto de mão, né? Que isso esteja espontâneo da nossa parte. Boa noite, irmãos. Está até meio triste hoje, a Wagner falando, chamar o irmão Natalício para apresentar os visitantes. Mas hoje só temos um casal, viu? Fiquei triste hoje, viu? Mas apresento esse casal para ele, eles já vieram de manhã, fazemos questão de apresentar novamente aqui agora de noite. Eles são tios do nosso garoto, eles são lá de São Vicente. Eu quero que eles fiquem de pé. A irmã Rosa Maria e o irmão Silvestre. Cadê eles? Elza Maria. Elza Maria, dali, eu não tenho Rosa Maria, tá vendo? É quase igual, né? A satisfação muito grande de tê-los aqui, viu? Muito obrigado pela presença de vocês. E que vocês estão ficando até de conhecê-los também, viu? Muito obrigado. Deus abençoe, viu? Olha, só notamos o nome desse casal bonito aí, viu? Existe mais algum visitante com a gente aqui essa noite? Passou comigo pela Águida? Eu acho que não, né? Então tá bem. Muito obrigado pela presença do casal aqui, viu? Deus abençoe. Que vocês possam voltar para as vezes com a gente aqui sempre, viu? Muito obrigado. Deus abençoe. Dando continuidade a esse clima alegre, nós vamos ficar de pé. Eu convido a equipe Nova Vida para estar conduzindo a igreja com os louvores. O primeiro hino que nós iremos cantar essa noite, ele está sem transparência, mas é um hino até conhecido dos irmãos, Rei das Nações.
Nós vamos agora a um momento tão especial quanto esse que nós tivemos agora, né? Nós vamos ao momento das ofertas e dos dízimos. Nós queremos lembrar que você que nos visita não tem, essa é uma obrigação dos membros da igreja, de sustentar a igreja e também todas as suas obras, né? Então você está isento desta parte. Nós queremos convocar a igreja para este momento e também os diáconos que estão escalados para este momento. Proclamai às nações a santidade de Deus. Vamos cantar o hino 9 do cantor cristão sob a regência de Dom Simão Márcio. Hino do cantor cristão, número 9, Santo.
capítulo 9 e Isaías 6, 13. Se você está ao lado de alguém que está sem a Bíblia, aproxime-se dessa pessoa para que ela também possa acompanhar a leitura. Salmos, capítulo 99, versículo 9, e a seguir Isaías 6, versículo 3. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai no seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Podeis assentar. Nós vamos ter neste momento em que consagração, sexteto. Eles já tiveram tantas formações, né? Como diz o Wesley, sexteto, consagração, estarão apresentando o hino Abrigo em Meio ao Temporal. Curiosamente, no dia que a Marina fala quinteto, o Hugo aparece. Então é sexteto, né? E por acaso é num culto de abertura de missões mundiais. O Hugo estava do outro lado do mundo. Estava em outro continente. Então a gente gostaria que a igreja soubesse que o Hugo, né, é muito importante para a gente e para a igreja também. E nós estamos muito felizes por ter você aqui, Hugo. Encontrei, sim, eu encontrei a rocha da salvação. Jesus, a rocha eterna é abrigo em meio temporal. Estarei seguro no Senhor, eu andar seguro em meio temporal. Eu sei que em Jesus posso encontrar, se encontrar sempre que precisar. Eu sei que em Jesus posso encontrar abrigo em meio ao temporal. Encontrei, sim, eu encontrei a rocha da salvação. Para confiar nesse abrigo que não vai faltar. Eu não temerei, pois vou estar seguro em meio ao temporal. Eu sei que em Jesus posso encontrar, se encontrar sempre que precisar. Eu sei que em Jesus posso encontrar abrigo em meio ao temporal. Meu abrigo, se o vento da aflição soprar e o mar então se enfurecer, eu sei que salvo estarei no abrigo do meu bom Jesus. Meu abrigo, sim, Cristo, meu Senhor, meu Senhor. Rocha contra o mal. Eu sei que em Jesus posso se encontrar abrigo em meio ao temporal. Sim, eu encontrei a rocha da salvação. Encontrei. Nós vamos ter neste momento uma oração de louvor a Deus. Eu gostaria que o pastor Haroldo fizesse essa oração. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, estamos todos aqui voltados para um ato de adoração conjunto em que devemos
e desejamos expressar toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Deus de nossa salvação. Reconhecemos no íntimo de nossas almas e declaramos com os nossos lábios que Tu és o nosso Salvador. Desejamos hoje, neste dia especial, o dia do Senhor, como todas as igrejas de Jesus Cristo ao redor do mundo, celebrar este culto em espírito e em verdade. Nele desejamos expressar tudo o que vai dentro do nosso coração, as alegrias, as lutas, as dificuldades, as provações, as aflições, também a ação de graças, as vitórias, tudo aquilo que faz parte do nosso viver. No culto nós podemos, de uma maneira muito especial, de maneira formal, apresentar diante da Tua face. Nós queremos, neste momento, interceder em favor da Mirtes e do Walter, porque soubemos que a Raquel precisou hoje ser atendida numa unidade hospitalar. Rogamos-te, Senhor nosso Deus, a Tua bênção sobre a Raquel. Nós sabemos que ela vem travando uma batalha contra aquela enfermidade e sabemos dos cuidados da Mirtes e do Walter com ela. Nesse momento desejamos muito que a nossa oração, a intercessão do Teu povo represente para eles o fortalecimento, o conforto de Deus, a Tua assistência especial neste momento em que eles estão socorrendo a irmã Raquel, Senhor. Toma nas Tuas mãos neste momento e ampara os Teus servos. Que tudo corra bem, eles possam estar ainda hoje de volta para casa e a Raquel possa ter uma noite feliz, abençoada e melhorar o seu estado de saúde. Nós te pedimos também pelos familiares da irmã Benedita Nunes Brito, que Tu convocaste a Tua presença esta semana. Rogamos pelo irmão Gilson, pela Shirley, por seu irmão, todos os familiares da Tua serva. Foi hoje um conforto para nós vermos a Shirley já conosco na escola dominical, na igreja. É sinal que a sua fé tem sustentado, tem sobrevivido aos momentos difíceis que ela atravessou, Senhor. E ela está buscando na comunhão dos Teus filhos a força, a restauração de sua capacidade para continuar. Nós te suplicamos que continues a abençoar e confortar a família e suprir as necessidades dos Teus servos. E nesta noite, nós te agradecemos por esta reunião maravilhosa, onde grande parte dos membros da igreja se faz presente nesse culto. É gratificante para nós contemplarmos a igreja reunida num domingo como este. Portanto, o que tens a nos falar, o que tens a nos tocar na vida, o que tens a nos orientar nesta noite, que todos estejamos bem sintonizados com a direção que o Teu Espírito Santo vai dar a cada parte deste culto, especialmente no lançamento da nossa campanha de missões mundiais do ano 2001. Nós desejamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo seja um grande motivador, seja um grande incentivador, um grande animador do Teu povo para uma oferta significativa para o trabalho de missões mundiais. Nossa igreja, Tu sabes, tem ao longo dos anos procurado sempre melhorar a sua presença, melhorar o seu apoio material à Junta de Missões Mundiais. E este ano nós desejamos, Senhor, dar um passo além, ultrapassando os limites do ano passado. Portanto, rogamos em primeiro lugar que coloques em nosso coração uma disposição liberal, voluntária, uma disposição franca em relação ao sustento da obra missionária. Coloca missões no nosso coração, particularmente no mês desta oferta, mas em geral, que a nossa vida, nosso estilo de vida, nossa maneira de pensar, seja a partir da obra de evangelização do mundo, Senhor. Dá aos irmãos os recursos necessários para que eles tenham com que contribuir para a causa do Mestre.
e seja uma grande bênção para todos nós essa experiência de ajudar os esforços da Junta de Missões Mundiais, estar presentes com os missionários nos mais de 50 campos diferentes onde os batistas estão atuando, levando a palavra de Deus. Obrigado por este privilégio, por nós termos esta responsabilidade, esta honra de fazer missões na nossa época, no nosso tempo e na nossa geração. Conforta a tua igreja em todos os aspectos, que seja um culto maravilhoso, coroado de muitas e divinais influências para nos ajudar a enfrentar a semana que se abre diante de nós. Que recolhamos nesse culto todas as forças que precisaremos para vencer a carne, o mundo e o diabo na nossa luta constante lá fora. Concede-nos, pois, esta bênção, Senhor, e assiste-nos, aperfeiçoando o nosso culto para que seja aceito aos teus olhos. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Proclamai às nações a grandeza de Deus. Nós vamos ter uma leitura bíblica para Nonéia e irmã Silvia. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Que desafio! Ano 2001, terceiro milênio, e infelizmente ainda há tantas pessoas sem Cristo. Já pensaram no privilégio de poder alcançar esses povos no primeiro ano desse novo milênio? Muitos povos ainda não ouviram falar do amor de Deus. Há bilhões de pessoas que não conhecem a Cristo. Há também muitos povos difíceis de serem alcançados. Entre eles estão os árabes, os quais a maioria é muçulmana, ou seja, professa a fé islâmica e são muitos religiosos. São dedicados à oração e invocam cinco vezes ao dia a um Deus que não é vivo e verdadeiro. Eles precisam conhecer a Deus, o Deus vivo, que mandou o seu único Filho para salvá-los também. Quantas vezes nós oramos por eles e por todos os outros bilhões que não têm a Cristo? Qual será o nosso alvo este ano para o sustento dos missionários que são chamados para tão grande missão? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ter mais um hino com o sexteto consagração, sob o título de Vem, entrega a sua vida. Da temática deste hino, nós podemos lembrar de Abraão, que não poupou o seu filho, né? Deus pediu a Isaac, e Abraão dispôs de Isaac. E eu creio que o Senhor não tivesse dito para que ele não fizesse tal coisa, ele faria. E eu fico pensando no que nós temos dado ao Senhor. Né? Será que nós não falamos nem na questão de filhos? Porque às vezes é difícil para nós darmos um pouco do nosso tempo para o Senhor. É muito mais importante o nosso tempo para nós. Né? O tempo é algo que nós vivemos reclamando que não temos, mas o Senhor nos dá. E é tão difícil dessas 24 horas nós dedicarmos alguns minutos para o Senhor. Então, o título do hino é Vem, entrega a tua vida. E que essa mensagem fique gravada no coração de cada um dos irmãos, que a gente possa entregar o tudo que nós temos para o Senhor. E ainda assim seria pouco.
percebeu que havia algo de errado com Abraão. O seu olhar dizia de sua dor, sua aflição. Um dia logo bem cedinho sai com Isaac viajar. Nenhum dos dois escondia a angústia e o pesar. Em casa a mãe sozinha põe-se de joelhos a orar. Três longos dias se passaram até chegarem ao lugar onde Deus pedia que se erguesse o altar. Deitando o querido filho, ergue bem alto o punhal, mas Deus seu nome chama. Abraão, meu servo amado, aqui está o cordeiro, seu filho vai pra casa com você. E o coração obedecer, mesmo na batalha, a confiança não cedeu. Teríamos também coragem de ser fiéis até o fim. Por mais louco que pareça, seu amor jamais nos deixa, seu sangue nos não há razão nenhuma pra temer. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Irmã Águida. Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui novamente, falando de um compromisso que nós temos uma vez salvos por Cristo. Uma vez, com a herança já garantida, nós queremos que outros participem. É onde nós estamos trabalhando arduamente sobre missões mundiais, onde nós vamos falar, proclamemos as nações a glória de Deus. Proclamar a glória de Deus é falar da sua grandeza. Perguntamos, qual é o propósito de Deus para as nações? Que todas as nações o reverenciem, que todos os povos curvem-se a seus pés. O Senhor é o Rei de toda a terra,
e todos os salvos devem cultuá-lo, pois a ele é devido louvor. Mas como crerão se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir a mensagem se não for anunciada? E como poderá ser anunciada se não forem enviados mensageiros, missionários? Deus quer, no limiar do novo milênio, que proclamemos com ousadia e intrepidez a sua glória a este mundo. Um mundo de povos, lugares e poder, onde bilhões ainda não fazem parte da sua comunidade de adoradores. Cristo é a solução para este mundo repleto de guerras e refugiados de guerras, de fome, desemprego, epidemias, materialismo, mega pobreza e misérias. Convidamos você, amado irmão, a avaliar o que tem feito pelas vidas aflitas e abandonadas, como ovelhas sem pastor, e proclamarmos juntos a glória de Deus entre as nações. Que Deus nos abençoe e nos conscientize dessa tão árdua e gloriosa responsabilidade: ganhar almas para Cristo. E agora eu não estou falando só de ganhar almas para Cristo aqui no Centenário, nem no bairro, nem na cidade, nem no Brasil. Eu estou falando de ganhar almas para Cristo no mundo inteiro. Nós temos os cartazes, os irmãos depois poderão ver. Nós estamos falando de povos que nunca ouviram a mensagem do Evangelho. Nós estamos assim, trabalhando arduamente para que esse Evangelho seja proclamado a toda a terra, a todo ser vivente, consciente, e que o Senhor chamou de um dia de meu filho, eu criei. Então nós temos que falar, e não temos como. Então nós temos lá a Junta de Missões que nos deu essa oportunidade de sermos missionários aqui na igreja. Então nós temos um alvo maravilhoso que foi feito e falado, inclusive hoje pela manhã, de R$ 7.300. Mas nós não nos conformamos com esse alvo de 7.300. Nós estamos alicerçados com a base que é o Espírito Santo de Deus, que nós vamos alcançar os R$10.000. Estava conversando com o pastor e ele disse, vai ser um marco na nossa igreja, esse alvo, essa oferta levantada. Então, para isso, nós precisamos primeiramente estar orando. Temos aquela hora específica para orar. Orar pelo trabalho geral no mundo, orar pelos missionários, orar pela nossa igreja que está realmente empenhada na escola dominical e também nos outros departamentos. O alvo da Junta de Missões é de R$7 milhões. Os irmãos que puderem, depois dá uma olhadinha no cartaz e vocês vão poder avaliar melhor isso. Irmãos, é muito difícil? Não, porque nós somos filhos do Rei, nós temos confiança em quem nós temos cridos. A vitória que Ele tem nos dado a cada dia é muito grande. Então, por que não desafiar-nos a nós mesmos e ter a meta? Senhor, nós vamos conseguir, nós vamos atingi-la. Porque essa tarefa, como eu disse agora para vocês, quando eu li no papel, é muito importante. É a tarefa de proclamar o Evangelho. Então eu espero que nesses dias, a campanha vai até o dia 8 de abril, todos estejam com o mesmo sentido, com a mesma finalidade. Eu vou ganhar muitas almas, para Cristo aqui no Quarto Centenário, na minha igreja. Eu vou estar orando, eu vou estar contribuindo, eu vou estar participando de missões. Mamães com seus filhos em casa, no escritório, na faculdade, na rua, na padaria, em todos os lugares. Vamos nos empenhar com missões. Vamos estar orando e refletindo. Eu tenho aqui os cartões dos missionários, onde vem todos os dados de cada missionário espalhado pelo mundo inteiro. Eu gostaria de saber quem não veio pela manhã, para nós podermos estar entregando esses cartões para que comece a nossa atividade durante a semana, que é orar pelos missionários e pelo trabalho deles. Por gentileza, quem não recebeu, queira dar um sinal que as crianças vão entregar. Por favor, filho. O Henrique vai entregar para vocês. Quem? Ali. Os irmãos vão estar orando
pelo missionário, no cartão, tem a data de aniversário, pode até mandar um cartão, porque são pessoas carentes de amor. Eles precisam saber que nós estamos aqui empenhados, orando por eles, para aquele trabalho que eu tinha que estar lá. E eles estão no meu lugar. Então é muito gostoso quando nós sabemos disso. Temos também o envelope, né, que, como eu já disse, o irmão Silas foi quem providenciou, de missões mundiais. Os irmãos que se interessarem também, está comigo com uma das promotoras, a irmã Leia, a Silvia, a Marli. Nós temos os envelopes referente a missões mundiais que vocês também poderão estar ofertando. A nossa divisa é maravilhosa. Encontra-se em Salmo 96, 3. Nós vamos falar bem forte. Quem não decorou, domingo que vem vai decorar, nem vai precisar abrir a Bíblia. Vai falar bem forte, bem bonito. E essa vai ser a mensagem. Essa vai ser a nossa forma de viver, né? Que tem que ser durante a vida inteira, mas nós vamos nos pegar até o dia 8 de abril com muito afinco nessa deliberação, que é proclamar Cristo, proclamar a glória de Deus ao mundo inteiro. Vamos ler bem forte comigo. Vamos lá? Anunciai entre as nações a sua glória, entre os povos as suas maravilhas. Deus abençoe essa leitura maravilhosa, que realmente esteja hoje sendo incutido em cada coração esse amor pelas almas perdidas. Eu convido agora o irmão Márcio. Nós vamos cantar aquele hino maravilhoso de missões que todo mundo gosta de cantar, e a gente não vê a hora que chega missões novamente para poder cantar esse hino. Vamos ficar todos em pé e vamos cantar esse hino maravilhoso. Vocês já devem ter, tá no verso da ordem do culto, tá bem?
vamos falar juntos a nossa divisa. Eu vou falar, depois vocês repetem, por gentileza. Proclamai às nações a grandeza de Deus. Essa vai ser a nossa divisa que vamos falar todos os domingos no horário do momento missionário. Vamos lá? Proclamai às nações a grandeza de Deus. Conforme as nossas irmãs estavam lendo, hoje nós vamos ter uma oração especial por todos os missionários, pelo mundo inteiro, mas especificamente pelos povos árabes. Nós vamos estar orando e pedindo por esse povo de tão dura serviço, né? Como diz a palavra. Mas para o nosso Deus nada é difícil. Então nós vamos sim alcançá-los através de nossas orações, através da nossa contribuição, através do nosso empenho em estar trabalhando junto à Junta de Missões Mundiais. Vamos orar? Grande Deus, nós te louvamos por essa hora maravilhosa que estamos aqui te adorando, e em especial, Senhor, por esse momento de estar pedindo por missões mundiais, onde, Senhor, é uma tarefa tão maravilhosa que é falar do teu amor. Que nós possamos realmente, Senhor, estar comprometidos contigo para isso, Senhor, para trabalhar, para ganhar almas para ti. Te pedimos, Senhor, pelos povos árabes em especial, que de forma gloriosa tu possa estar agindo, Senhor, para que eles possam te conhecer e saber das tuas grandezas e como é glorioso poder servir a um Deus vivo e verdadeiro. Te entregamos nas tuas mãos a nossa igreja em especial, quando hoje, Senhor, iniciamos essa grande tarefa. Senhor, tarefa que tu confiaste a nós. Que nós não possamos te decepcionar, Senhor, mas nós só faremos isso confiado no poder do teu Espírito, em estar despertando, em estar movendo corações para a salvação de almas. Nós cremos, nós temos certeza que a vitória será dada através do teu Filho Jesus. Em nome de quem nós oramos agora. Amém. Deus abençoe. Pode sim? Proclamai às nações a salvação de Deus. Coro oficial.
nós vamos ler em Mateus 24, 14, Isaías 40, 90. Os irmãos acompanharão a leitura. Mateus 24, 14, Isaías 40, 9. Este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. Levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas e dize: eis aqui está o vosso Deus. Nós vamos ter agora um momento da mensagem e nós queremos que a igreja esteja, todos nós estejamos orando, que as nossas mentes voltadas para Deus. O tema da mensagem é levanta e anuncia. O Senhor toque através do seu Espírito os nossos corações, para que nós, onde nós estivermos, nós possamos ser um meio de anunciar a sua palavra. No nosso modo de agir, de falar, enfim, no nosso viver, que nós possamos estar anunciando a palavra de Deus. Vamos orar para que o pastor Haroldo seja usado pelo Senhor neste momento, e que o Senhor consiga falar aos nossos corações através dele. Antes da leitura do texto, uma palavra sobre o alvo. Nosso alvo para este ano é de R$10.000. Eu não tenho dúvida alguma que nós iremos alcançar este alvo. Já estou agradecendo a Deus. A oração vai ser de agradecimento sempre, porque o Senhor vai conceder a nós esses recursos. Ele vai mobilizar esses recursos, vai mobilizar os nossos corações, e nós vamos fazer uma oferta significativa. Existe primeiramente a oferta que se dá porque se pode dar. Eu chamo de a oferta do possível. E eu creio que as igrejas comecem por aí. O primeiro exercício da nossa liberalidade cristã, não raro, começa no campo da possibilidade. Depois nós nos exercitamos um pouco na possibilidade, nós vamos para o desafio. Então existe uma segunda maneira de ofertar, que é a oferta do desafio. Ou seja, basicamente está acima da minha possibilidade, mas eu aceito e eu me imponho um desafio para oferecer determinada oferta ao Senhor. Eu creio que nossa igreja passou pelas duas fases. Nós tivemos momentos que sempre contribuímos para as missões, mas em determinado tempo contribuímos com o que podíamos. Nós nos amadurecemos um pouquinho, nós crescemos um pouquinho e começamos a ter experiências de ofertas desafiadoras. E nós nos sentimos muito felizes quando cada desafio era alcançado e até superado. Eu creio que chegou o momento da oferta do sacrifício. É o caminho do sacrifício. Está além da possibilidade, é mais do que um desafio. Eu creio que R$7.300 seria um desafio, mas R$10.000 vai ser o sacrifício. Será que há alguma depois disso? Eu acho que há uma depois disso, que é a do milagre, não é? Quando nós chegarmos a oferecer as ofertas do milagre, quer dizer, Deus realizando as mudanças na nossa vida, nós estamos na plena maturidade. Nós já estamos bem crescidos, aceitando o desafio, e depois agora, aceitando o sacrifício, nós estamos no caminho de realizar por nossas mãos, pela Igreja de Deus, milagres, no sentido evangelístico missionário do termo. Comecem desde já a agradecer a Deus, comecem desde já ações de graças, porque a nossa igreja este ano vai enviar pelo menos R$10.000 para missões mundiais. Vamos ler o texto que temos para o nosso coração hoje à noite. Eu quero que você abra comigo em Atos capítulo 13, versos 1 a 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versos 1 a 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versos 1 a 3.
A palavra de Deus neste texto diz o seguinte: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Levanta e anuncia. Percebemos desde agora, neste culto, que a ênfase do Espírito Santo sobre a Igreja de Deus em geral e sobre os batistas em particulares nesse momento é o anúncio da glória de Deus para todas as nações, o anúncio da grandeza de Deus a todos os povos, que em última análise é o cumprimento do programa de Deus na história. Deus tem um programa a realizar na história, e o programa a realizar na história é que todas as famílias da terra sejam benditas em Jesus Cristo. Todas as tribos, os povos, todas as nações e todas as línguas. E para esse programa ser realizado, o agente, o instrumento de Deus é a igreja local. É a partir da igreja local que se faz a obra missionária. O pai de missões modernas foi o batista inglês William Carey. Nós temos a honra, como batistas, de fazer parte de uma galeria, de uma linhagem de heróis da fé em todos os tempos. Mas particularmente nos tempos modernos, o ciclo missionário moderno começou com o batista inglês. Guilherme Carey era um sapateiro. Pela profissão, vocês percebem que era um homem simples. Vocês percebem que era um homem do povo. Vocês percebem que era um profissional que certamente trabalhava para ganhar o suficiente para viver com dignidade. Havia duas particularidades com este homem crente, este batista que morava na Inglaterra no século XVIII. A primeira coisa, ele amava missões. E na sua sapataria, no seu pequeno ateliê onde consertava os sapatos, cortava as solas, colava, refazia os calçados, ele colocou um mapa do mundo. De modo que enquanto trabalhava, ficava ele contemplando as nações mais distantes. Ficava ele memorizando a divisão geográfica do mundo. Ficava ele imaginando o que estaria acontecendo entre os povos pagãos. Quais daqueles locais, alguns tão distantes, de nomes tão difíceis e exóticos, como estariam aqueles povos em relação ao conhecimento do amor de Deus? Era um homem incomodado com a evangelização do mundo. Você vai perguntar o que pode fazer um sapateiro que não tem uma educação, uma escolaridade formal, não teve possibilidade de frequentar uma escola, um curso médio, um curso superior, uma pós-graduação. O que pode fazer um sapateiro que não tem recursos materiais em favor da evangelização do mundo? De modo que, se nós formos pensar nas condições de Guilherme Carey, nós iríamos simplesmente nos conformar e dizer: bem, eu não posso fazer, evidentemente, muita coisa, praticamente não posso fazer nada. Havia um outro aspecto de Guilherme Carey muito interessante, que ele era um autodidata. Era uma pessoa que gostava muito de ler. Não pudera frequentar uma escola, mas o que podia ler, ele lia. E entre as suas leituras favoritas estavam a leitura da Bíblia
a leitura das grandes empreendimentos missionários, as grandes aventuras missionárias, e aprender línguas. Já pensou aprender sozinho o inglês, ou melhor, o grego? Aprender línguas. Deus deu a este homem simples uma habilidade, o dom, o verdadeiro dom de línguas, né? Não é uma algaravia que ninguém compreende, mas de começar a aprender línguas, e aprender idiomas, e aprender dialetos os mais exóticos possíveis. Mais tarde ele vai traduzir a Bíblia em vários dialetos lá na Índia. Um zapateiro. Ele estabeleceu como objetivo, como moto, como lema da vida dele, duas premissas: esperai grandes coisas de Deus. Esperai grandes coisas de Deus. Fazei grandes coisas para Deus. São informações interessantes que nós temos a respeito de Guilherme Carey. E seria útil, neste período de missões mundiais, que a igreja estudasse a biografia de Guilherme Carey. Quem sabe os departamentos, não sei que esquema podemos utilizar para resgatar a história desse batista que foi responsável por todo o ciclo missionário dos tempos modernos. Ele se apresentou à junta inglesa, mas infelizmente a sua preocupação com a obra missionária não encontrou guarida no sistema. O presidente da junta inglesa disse: jovem, sente-se, quando Deus quiser evangelizar os gentios, Ele vai fazer isso sem precisar de você nem de mim. Eu quero encurtar o assunto dizendo que Guilherme Carey acabou indo para a jornada missionária às suas próprias expensas, sem sustento, sem apoio de espécie alguma, simplesmente na sua confiança. Esperai grandes coisas de Deus e fazei grandes coisas para Deus. A história é apaixonante, podia passar no horário nobre da Rede Globo, porque isso sim edifica. Isso sim é uma história de aventura, isso é um romance, isso inspira, isso eleva a nossa espiritualidade. Lances de heroísmo, de tenacidade, de um homem frágil, pequenino, não tinha aparência física, mas o mundo nunca mais foi o mesmo depois dele, porque mais tarde a sua influência, o seu exemplo, as conquistas realizadas nos campos estrangeiros foram a fagulha que finalmente abrasou o coração dos ingleses e depois dos norte-americanos, desencadeando o movimento de missões no nosso mundo. Então, 1792 é o momento que Carey viaja nas mãos de Deus, rumo ao desconhecido, para fazer uma obra de que se falará enquanto o mundo for mundo e em toda a eternidade. O mesmo ano que morria Tiradentes aqui no Brasil, 1792, começava o ciclo moderno de missões. E nós somos herdeiros, nós somos os continuadores, nós pertencemos a essa mesma galeria, a essa mesma têmpera, nós recebemos uma herança de espírito missionário que nós não podemos negar, nós não podemos renegar, nós não podemos frustrar, nós não podemos nos dar ao luxo de deixar que esse elo da corrente que é o nosso se parta, sem deixar de sermos realmente batistas. O texto em pauta nos fala da primeira igreja na história do cristianismo que se abriu formalmente, deliberadamente, de forma prática para evangelizar o mundo. Uma igreja que suplantou a igreja de Jerusalém. Ora, era de se esperar que Jerusalém, onde tudo acontecera, Jerusalém que fora a base, que fora a sede, que fora o palco dos acontecimentos da redenção do mundo, Jerusalém onde Jesus pregou, onde Jesus fez um ministério glorioso, Jerusalém onde Jesus Cristo se entregou pelos nossos pecados, onde ele foi sepultado, dali ressuscitou dentre os mortos.
Era de se esperar que o colégio apostólico, 12 homens que acompanharam Jesus o tempo todo, que eles se abrissem para o mundo e então começasse um empreendimento missionário global. Mas razões que não vêm no momento, nesta mensagem, refrearam a abertura da igreja de Jerusalém para essa busca das almas perdidas entre os pagãos. Então a outra igreja toma a frente. Nós podemos dizer que a partir daí o centro de irradiação missionária se desloca de Jerusalém e vai para Antioquia. Antioquia vai para a vanguarda. Então ela fica, no ponto de vista histórico, ela fica como uma verdadeira memorial, uma verdadeira pedra angular do movimento missionário. Foi a igreja que sintonizou com o Espírito Santo, que sintonizou de tal maneira com o ideal de Deus, que ela se abre efetivamente para a primeira viagem missionária de Paulo, que abre caminho para outras viagens missionárias, e então igrejas se estabelecem por todo o Império Romano, chegando à Grécia, chegando a Roma e às Ilhas Britânicas, quase que certamente ainda dentro do primeiro século, chegando à Inglaterra. O tema para nós é levanta e anuncia, e eu gostaria de considerar, à luz deste texto, as implicações deste comando. Levanta e anuncia é um comando. Levanta e anuncia é um brado, é uma convocação, é um chamamento. Como um país quando entra em conflito armado, um país quando entra em guerra, a primeira coisa que ele faz é convocar os seus filhos para o campo de batalha. Quando os Estados Unidos entram no conflito, no segundo conflito mundial, força do ataque japonês, em 7 de dezembro de 1941, a Pearl Harbor, um cartaz muito grande saiu com o Tio Sam, a figura do Tio Sam que representa os Estados Unidos, com o dedo em riste, dizendo: I want you, eu quero você. Representando os Estados Unidos da América do Norte, dizendo a cada um dos seus filhos na idade própria: eu quero você no meu exército. Levanta e anuncia é uma convocação do nosso estrategista. Levanta e anuncia é esse cartaz, esse dístico, este lema, este mote, este princípio do nosso general, o missionário por excelência, Jesus Cristo. A primeira implicação do levanta e anuncia é o estudo sério das Escrituras. Se não, vejamos, na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, dá os nomes deles aqui. Então, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Pelo menos, era um colegiado, pelo menos 5 pastores pregando e ensinando. Alguns deles eram pregadores, notadamente pregadores. Outros eram mestres, eram pessoas de uma preparação mais refinada nas verdades divinas. Eram homens que desciam mais fundo nas verdades divinas. Então, a pregação mantinha e alimentava o sentimento, a devoção do povo, e a doutrina sustentava o seu idealismo. Porque fervor religioso é uma coisa necessária e importante, mas o fervor religioso sem o fundamento bíblico, o fervor religioso sem o discernimento doutrinário, sem a estrutura do conhecimento da verdade, pode deliberar em puro fanatismo. Qual é a diferença entre a devoção, a consagração, a santificação e o fanatismo? Parece ser uma linha muito tênue, não é? Quando uma pessoa é fanática e quando uma pessoa é consagrada. A diferença está que o fanático se consagra cegamente a uma causa. Ele não tem uma base sólida de discernimento por que faz aquilo. Ele é tomado por uma paixão, por uma causa qualquer, e
embalado por essa paixão, ele se envolve completamente. Uma própria palavra diz, a paixão é irracional, ele vai irracionalmente, ele vai irrefletidamente. A consagração é quando se vai lastreado no discernimento claro do que Deus quer dizer. Quando se vai orientado, estruturado por um discernimento bíblico claro, comparando Escritura com Escritura, respeitando a Bíblia no que ela tem a dizer, permitindo que a Bíblia diga o que tem a dizer, não impondo sobre a Bíblia as nossas conclusões, não atomizando, não fracionando, não tirando versículos do seu contexto para provar o improvável. Então, a primeira implicação que fez da igreja de Antioquia uma igreja missionária de verdade, fez com que ela ultrapassasse a igreja de Jerusalém, a igreja máter, a igreja mãe, a igreja primeira, foi que esta igreja foi muito nobre na sua devoção ao estudo sério das Escrituras Sagradas. Essa é também a diferença entre o misticismo e a consagração. Senhores, quanta coisa é feita hoje misticamente em nome do cristianismo, a partir de frases soltas da Bíblia, e a pessoa vai para caminhos bizarros, estranhos, excêntricos, não tem limite para os absurdos que são praticados em nome do cristianismo hoje, com suposta fundamentação bíblica. E você vai examinar se é um texto isolado, são versículos isolados, que a pessoa tirou do seu contexto e deu sentido que quis. É preciso que se lute muito contra a fragilidade doutrinária. É preciso devolver ao nosso povo estudos bíblicos sérios. A pregação hoje tem que ser uma pregação mais aberta para a Bíblia, uma pregação mais comprometida com o texto, pregação mais elucidadora dos textos bíblicos. Os crentes têm que ser chamados a uma reflexão séria sobre o texto bíblico, têm que discernir muito bem, com mais clareza, pelo menos as minhas mestras de sua fé. Quando nós chamamos os irmãos para a escola dominical, nós estamos simplesmente prestigiando o estudo bíblico. Não é simplesmente encher os espaços. Nós queremos 250. Não termina aí a nossa finalidade de chamar 250 pessoas para estar na escola dominical. Na verdade, nós queremos transmitir aos irmãos o gosto, o sabor e a fome por conhecer as coisas de Deus. Não há substituto para o estudo bíblico sério, se queremos um cristianismo sério. A igreja de Antioquia foi uma igreja que superou preconceitos. A igreja de Antioquia foi uma igreja que superou equívocos. A igreja de Antioquia foi uma igreja que superou tradições conflitantes. Ela estava no território de pensamento grego e tinha no seu bojo vários elementos judaicos. Foi uma igreja que superou as barreiras étnicas, as fronteiras, e vou dizer até mesmo as restrições materiais. Eu creio que a igreja de Antioquia já começou pelo sacrifício. Ela não começou nem com o possível e nem começou com o desafio. Ela já começou com o sacrifício. Então a primeira implicação, se queremos nos levantar e anunciar, é estudo sério da palavra de Deus. Os crentes têm que achar espaço na vida e prioridade na vida para conhecer e discernir melhor a base doutrinária do cristianismo bíblico. A segunda implicação de levanta-te e anuncia está numa vida devocional vibrante. Assim como o devocional sem Bíblia leva ou para o fanatismo ou para o misticismo exótico, assim também a Bíblia sem devoção pode levar a um academismo louco. Conhecer Bíblia sem devoção pode levar simplesmente a um conhecimento inócuo. A pessoa simplesmente articula as proposições, as teses bíblicas, mas
Isso não passa do cérebro dessa pessoa, não desce para o coração, não se traduz em prática. Evidentemente, com o estudo bíblico, o conhecimento bíblico, tudo digno de ser dito cristão começa. Mas a devoção, vida espiritual autêntica tem que estar presente. Então a igreja, diz o texto, servindo ao Senhor, servindo eles ao Senhor, jejuando. E no 3 diz orando. Então uma igreja de devoção intensa. A oração como fundamento. A oração como exercício espiritual de mais autêntica significação. Certamente eles descobriram na palavra de Deus que o recurso de que todo crente deve se valer para fazer o trabalho de Deus vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. E então eles se colocaram ao exercício de oração intenso e constante. O estilo de vida da igreja é uma igreja que orava. A igreja orava de uma forma tão intensa que até o seu regime alimentar começou a ser alterado, porque eles ficavam sem comer. O jejum ali não era ritual. O jejum ritual não tem valor nenhum. O jejum como rito não tem valor nenhum. Ele não é mágico. Mas no caso aqui, quando a igreja se devotou a uma vida intensa de oração, e muitas vezes o orar para eles era mais importante do que se alimentar, aí faz sentido compreendermos porque aparece aqui a expressão jejum 2 vezes. Não é que eles tivessem um ritual de jejuar. Jesus nunca teve esse ritual de jejum. Jesus não jejuava. Jesus disse que no cristianismo o jejum está fora de moda, porque ninguém jejua quando está se alegrando com o noivo presente. Ninguém vai numa festa de noivado para jejuar. Mas a vida devocional da igreja era tão importante, isso tinha um peso tão grande para a igreja, que eu entendo assim esta passagem. O único tempo para eu orar é a minha hora de almoço. Então eu não almoço, eu vou orar. Deu para entender? Eu creio que muitas vezes eles tiveram que fazer esse tipo de escolha. Ou eu emprego esse tempo livre para me alimentar, ou é a hora que eu tenho para poder buscar a Deus. E essas pessoas então sabiam que orar era importante. E muitas vezes deixaram a refeição para outra hora. Porque na dinâmica do que acontece, o jejum aqui é mais do que um rito puro e simples. Nós queremos ajudar missões mundiais, nós queremos um apoio efetivo, nós queremos realmente descobrir o segredo, o caminho para manter acesa essa chama na vida da igreja, na vida pessoal, na denominação, para manter alimentados espiritualmente os nossos secretários executivos de missões, todos os funcionários, todos os missionários. Não existe substituto para a oração. Nós podemos levantar aqui 10 milhões de reais. Se nós levantarmos esse dinheiro, mas as igrejas não estiverem orando por missões, o dinheiro não vai resolver o problema. Nós temos que entender que missões é antes uma matéria de espírito do que uma matéria de economia. Então a igreja orava. A implicação era a oração, era a vida devocional. E ficamos hoje preocupados como as salas de oração estão vazias. Como as reuniões de oração são vazias na igreja. 5, 6 pessoas. Quando temos 10 orando, nós estamos muito felizes. E vou dizer uma coisa aos irmãos. Os que estão realmente sustentando a obra da igreja são esses 10 que dão tempo para orar. Todos os demais vão de carona com eles. E se Deus move uma igreja inteira por 10 que estão orando, eu fico imaginando se fosse o inverso. Nós tivéssemos uma igreja que os 10 não orassem, mas todos os outros orassem. E as coisas se inverteriam, evidentemente. A terceira implicação para que nos levantemos e anunciemos
está no serviço. A igreja de Antioquia é uma igreja que tinha tempo para estudo sério da Bíblia, grandes mestres. Ela reuniu ali uma equipe capacitada, uma equipe proficiente, uma equipe que tinha o que dar, uma equipe preparada. Não professores de improviso, de boa vontade. Graças a Deus pelos professores de improviso e boa vontade, quando não se tem outro recurso. Mas nem uma igreja deve se conformar com isso, e nem um professor ao longo do tempo deve se conformar com isso. Ele pode até começar com boa vontade e poucos recursos, mas ele não pode permanecer assim. Esse professor tem que buscar uma reciclagem, ele tem que buscar saber mais, para dar mais. O grande Charles Spurgeon disse: quem cessou de aprender, também cessou de ensinar. Então aquela igreja, chegou o tempo que ela falou: bem, nós precisamos de gente preparada para nos ensinar. Nós queremos um ensino substancial. Ótimo. Era uma igreja que nós precisamos orar. Por mais que conheçamos a Bíblia, nós estamos inclusive descobrindo que Bíblia é vida, Bíblia é prática, não é diletantismo, não é academicismo. A Bíblia não é simplesmente um exercício intelectual e filosófico. Bíblia é vida, e viver é respirar, e respirar é ter de Deus o alento bíblico e conceder a Deus o suspiro da alma. Bíblia e oração formam a respiração espiritual. Mas uma vida não é vida sem exercício, uma vida não é vida sem ação, uma vida não é vida sem trabalho. Aliás, quanto mais trabalhamos, melhor nossa respiração acontece. Quanto mais nós funcionamos, quanto mais o exercício do corpo, mais vitalidade o corpo tem. Então era uma igreja que servia. Não era uma igreja apática, não era uma igreja simplesmente acadêmica, não era simplesmente uma igreja que parava para a oração, mas era uma igreja que sabia que tinha a sua parte a fazer. E a igreja era uma igreja que servia. Membros mobilizados, membros comprometidos, membros envolvidos, membros funcionando no seu ministério. Aqui diz o texto que servindo eles, não é servindo um ou outro, é servindo eles, os membros da igreja. Então que maravilha, uma igreja mobilizada, os membros funcionando. Quantos hoje aqui não funcionaram? Quantos não têm funcionado? Membros mobilizados, servir ao Senhor. Senhores, ser crente é uma questão de vida, e vida é questão de ministério. Viver para servir. As pessoas que vêm para o cristianismo, vêm para a igreja, precisam descobrir o mais cedo possível que Deus não chamou essas pessoas como elementos neutros no seu corpo, elementos sem função no corpo. Isso não existe. Então, uma igreja mobilizada, cada membro na sua função, mas servindo ao Senhor. A implicação é esta: uma igreja apática, uma igreja de rotina, uma igreja que 2 ou 3 fazem, os outros são espectadores, uma igreja que os membros não descobrem seus ministérios, é uma igreja que marca passo. Então a terceira implicação é o serviço ao Senhor. A quarta implicação, sensibilidade ao Espírito Santo. A quarta implicação para se levantar e anunciar é sensibilidade ao Espírito Santo. Está escrito aqui no texto: disse o Espírito Santo. Se disse o Espírito Santo e se sabe o que ele disse, é porque a igreja estava sensibilizada, sintonizada com a direção do Espírito. Então o Espírito falou para a igreja. E está no texto, Lucas teve o cuidado, orientado por Deus, de dizer, de descrever o que o Espírito disse. O Espírito disse: apartai-me. Olha o que o Espírito está dizendo para a igreja. Não disse para os 5 pastores da igreja, não disse para a mesa diaconal da igreja, disse para a igreja toda: apartai-me Barnabé e Saulo. Deus já tinha as pessoas certas para fazer a obra. Não era toda a igreja que ia seguir para o campo. Alguns da igreja são chamados para seguir para o campo. E os outros da igreja que não foram chamados para seguir ao campo,
estarão servindo a Deus na base de lançamento. Igreja é a sede. Ambos estarão fazendo obra missionária, quem vai e quem envia. Então Deus já escolhera Barnabé e Saulo, que é Paulo, para a obra que eu tenho chamado. Ele já chamou antes. Então uma igreja sensível ao Espírito Santo, sensível de tal maneira que 2 que estavam lá na congregação, trabalhando, ensinando, Deus falou: eu quero vocês vão sair dessa igreja maravilhosa, que cresceu, uma igreja poderosa, que está maravilhoso aqui, que bom, uma igreja cheia, mobilizada, o povo ora, o povo leva a Bíblia a sério, o povo serve. Isso é um prazer para uma liderança, não é que tem um povo de boa vontade, um povo que junto, que coopera. Mas Deus falou: eu tenho outro plano para você, Barnabé, e para você, Saulo. Eu tenho uma obra para vocês realizarem fora desta igreja maravilhosa. Vocês vão para outras frentes. Eles ouviram o chamado e a igreja ouviu a convocação. Então a quarta implicação é sensibilidade ao Espírito Santo. Por isso que se fala sobre missões, por isso que se fala sobre a tarefa, por isso que se fala sobre os alvos, por isso que se fala sobre os missionários, por isso que se fala sobre os objetivos da obra missionária, porque é em cima disso. O Espírito Santo não trabalha no vazio, ele trabalha sobre os dados bíblicos e da realidade. Nós temos 2 coisas sobre as quais o Espírito trabalha: os dados bíblicos. O Espírito Santo não fala no espaço, no vácuo, ele fala pelos dados bíblicos, e ele fala pela realidade histórica do momento. E se a igreja está sintonizada, ela perceberá claramente as injunções do ensino bíblico com as necessidades do momento. É preciso que nos abramos para o Espírito Santo neste momento, que temos que levantar uma oferta para missões mundiais. Que não seja uma simples decisão de conta feita às pressas em casa, não seja simples uma questão mecânica de matemática, mas que seja uma abertura para o Espírito Santo fazer uma análise funda na nossa vida. O Espírito Santo nos mostra praticamente no nosso dia a dia qual é o meu caminho de sacrifício para que a minha oferta pessoal chegue aos campos missionários. Uma igreja deve incentivar a obra missionária, porque é fazendo missões que vão sair missionários daqui. Se a nossa igreja amar missões, sustentar a obra missionária, cantar, orar, viver missões, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai chamar os nossos filhos para ser missionários. Deus vai chamar os nossos filhos para ser missionários, porque vai nascer no coração deles o senso de responsabilidade dado por Deus, sensibilidade ao Espírito Santo. Vamos nos abrir para ouvir, vamos nos abrir para deixar-nos impulsionar na direção que o Espírito Santo deseja. E o que o Espírito Santo deseja das igrejas hoje é a última nação ouvir de Jesus Cristo. E a quinta implicação é o comissionamento. Ir anunciar implica em comissionar. Sabe o que a igreja fez quando descobriu a vontade de Deus? Barnabé e Saulo: vamos marcar um culto de consagração, nós vamos impor as mãos sobre vocês, e quando nós fizermos isso, nós estaremos não só consagrando a vida de vocês para o ministério que Deus chamou e nós reconhecemos, mas nós estamos dizendo que nós estamos presentes com vocês no campo missionário. Nós iremos sustentar vocês no campo missionário. Vocês vão ter que deixar tudo, os empregos, fazer tenda, isso, aquilo, e vocês agora vão ficar 24 horas por dia por conta da pregação do Evangelho. Podem ir, que a igreja sustenta com oração e sustenta com os recursos materiais que vocês vão precisar nesta jornada. E então os despediram. Comissionamento é assumir a responsabilidade de sustento. Missões, pois, é como uma ponte apoiada em 2 margens de um rio. De um lado, a igreja local, como base comissionadora e sustentadora. Igreja local que estimula, igreja local que se faz presente, igreja local que se envolve, igreja local que se sensibiliza com a evangelização dos povos não alcançados. E do outro lado,
àqueles que Deus na igreja chama para que eles possam ir. Rapazes e moças, homens e mulheres, que Deus diz, esse, aquele outro, pelo nome, esses eu quero e eu vou mandar. E quando os que Deus manda se apresentam e vão, e aqueles que os comissionam assumem a responsabilidade, o que acontece é o que aconteceu na primeira viagem de Paulo. Continuem lendo em casa, Atos 13, 14, leia a segunda viagem, leia a terceira viagem, vocês ficarão encantados com os resultados gloriosos alcançados, porque uma igreja resolveu se levantar e anunciar. Quero concluir a minha palavra hoje dizendo que não foi só William Carey que deu a vida dele inteira no exterior. Depois ele nunca mais voltou à Inglaterra, nunca mais voltou ao seu país. Você já pensou se um dia Deus chamasse você para ir para a Índia e você soubesse que lá você vai gastar o resto da sua vida, você nunca mais vai ver o Brasil? Por isso que aconteceu com William Carey me emociona de uma maneira extraordinária. David Brainerd foi chamado nos seus 20 e poucos anos para ser missionário nos Estados Unidos. Sabe qual foi o campo dele? Os peles vermelhas. Colocou no coração, vou evangelizar os peles vermelhos, os índios peles vermelhos. E sobre o seu cavalo, ele desbravou os locais da América do Norte, em todos os climas, em todas as circunstâncias. E de tal sorte, sua saúde foi abalada que com 29 anos, David Brainerd faleceu em consequência das intempéries, as friagens sobre que se submeteu nas suas incursões para falar aos peles vermelhas. Albert Schweitzer deixou a Inglaterra e foi para a África, onde passou praticamente também o resto de sua vida. Ele descobriu rios, lagos. Alguns dos mapas mais antigos da África vieram de esboços desse missionário, que ia em lugares onde nenhum branco tinha ido ainda, para evangelizar os povos africanos. Quando Albert Schweitzer morreu na Inglaterra, no fim da vida, os africanos pediram que o coração dele fosse sepultado na África. E isso realmente aconteceu. Foi tirado o coração do seu peito e o seu coração foi sepultado na África. Eu gostaria de falar de Adoniran Judson na Birmânia, eu gostaria de falar de Bill Wallace na China, mas o nosso tempo não permite. Levantai para anunciar. Se nós compreendermos as implicações deste comando e atendermos essas implicações, como fez Antioquia, a nossa igreja também terá a honra, assim ela terá o privilégio de estar na mesma galeria, desde Antioquia até a última das igrejas que aceitaram o desafio de Deus. Eu creio que lá no céu existe essa galeria, marcada nos arcanos celestiais, a galeria das igrejas, que ao longo das eras e das gerações, até Jesus voltar, aceitaram esse comando. Que a nossa igreja tenha lá também, nos páramos celestiais, marcado em letras imorredoras, o seu nome. Deus nos abençoe.
achego a tua luz, usa-me, 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 abriga em tuas mãos, usa-me. Tu és a vida em mim, tu és destino meu, usa-me, usa-me, poder tu tem, Jesus, me achego a tua luz, usa-me, 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 abriga em tuas mãos, Pai, minha vida em tuas mãos, Pai, E agora, Senhor, que a graça de Jesus Cristo, teu Filho amado, o amor insondável de Deus, o Eterno Pai, as consolações do Espírito Santo estejam com o teu povo e em toda a face da terra, agora e para sempre.